Você já ouviu falar da verdadeira história da boneca Annabelle? Aquela que o cinema transformou em um ícone do terror moderno. Mas que, na vida real, é muito mais sombria do que qualquer roteiro de Hollywood ousou mostrar. Hoje, você vai descobrir os fatos reais por trás dessa entidade amaldiçoada, as investigações que marcaram época e os mistérios que continuam desafiando até mesmo a ciência e a fé. Mas aviso, depois desse vídeo, talvez você nunca mais olhe para uma boneca da mesma forma. Tudo começou em 1970, numa época em que o mundo ainda tentava compreender o lado invisível da espiritualidade. Uma jovem enfermeira chamada Donna, dedicada e tranquila, recebeu um presente simples de sua mãe. Uma boneca de pano da marca Ragedien, feita à mão, com um sorriso bordado e olhos grandes de botão. Era um gesto de carinho, algo que parecia inofensivo. Mas como em toda boa história de terror, o mal nunca chega de forma assustadora, ele entra disfarçado de inocência. Nos primeiros dias, nada parecia estranho. A boneca ficava sentada sobre a cama, adornando o quarto que Donna dividia com sua colega de apartamento, Ange. Até que aos poucos, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. Annabelle mudava de posição sozinha. Às vezes estava deitada quando a haviam deixado sentada. Outras vezes, seus braços pareciam ligeiramente diferentes. No início, as meninas riam. Achavam que uma estava pregando peças na outra. Mas a brincadeira logo perdeu a graça. As movimentações se tornaram cada vez mais evidentes. Donna e Ange saíam de casa e, ao voltarem, encontravam Annabelle em lugares completamente diferentes. No sofá, na cozinha, até mesmo perto da porta de entrada, como se estivesse esperando. Certo dia, um bilhete apareceu no chão da sala. Um papel antigo, amassado, com letras infantis escritas a lápis. Ajude-nos. Nenhuma delas tinha aquele tipo de papel em casa. Outros bilhetes surgiram com o mesmo pedido. E a partir daí, algo na atmosfera do apartamento mudou. O ar parecia pesado, o clima tenso. As duas começaram a ouvir ruídos estranhos durante a noite. Batidas leves, arrastar de móveis, sussurros abafados. Até que em uma madrugada, Donna acordou com a sensação de estar sendo observada. Ao acender o abajur, viu Annabelle sentada, virada para ela, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se sorrisse. Foi o primeiro momento em que Donna realmente sentiu medo. Nos dias seguintes, elas buscaram a ajuda de um médium. Durante a sessão, o espírito que se apresentou dizia ser o de uma menina chamada Annabelle Guins, que teria morrido naquele terreno anos antes mesmo do prédio ser construído. O espírito dizia gostar de Donna e Ange, pedindo permissão para viver dentro da boneca, para continuar sentindo o carinho delas. Em um gesto de compaixão, Donna aceitou. E foi nesse momento que, segundo especialistas, a verdadeira possessão começou. Após a suposta permissão, os fenômenos ficaram mais violentos. Objetos eram arremessados, portas batiam sozinhas e as duas jovens sentiam uma presença constante as acompanhando. Um amigo próximo, Lu, começou a perceber que havia algo profundamente errado. Em uma noite, enquanto dormia no sofá, acordou subitamente com uma sensação de paralisia. Annabelle estava aos seus pés. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. A boneca subiu lentamente sobre seu peito, e naquele instante, ele sentiu garras invisíveis rasgarem sua pele. Lu gritou. Quando Donna acendeu a luz, marcas profundas, semelhantes a arranhões, estavam cravadas no peito dele. E o mais perturbador, em poucos segundos, as feridas desapareceram diante de seus olhos. Foi ali que todos entenderam. Aquilo não era um espírito de criança pedindo carinho. Era algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Desesperadas, Donna e Ange procuraram ajuda espiritual. Foi quando conheceram o casal mais famoso do mundo paranormal, Ed e Lorraine Warren. Ele, demonologista. Ela, médium clarividente. Juntos, os dois haviam enfrentado inúmeros casos de possessão, mas nada os preparou para o que sentiram ao entrar naquele apartamento. Lorraine relatou que a energia ali era quase sufocante, como se algo maligno observasse cada movimento. Ed explicou que o espírito que habitava Annabelle não era uma criança. Era uma entidade demoníaca fingindo inocência para ganhar a confiança das meninas. Os demônios não possuem objetos, dizia Ed, eles os infestam, e quando conseguem atenção suficiente, passam a influenciar pessoas. Segundo os Warren, Annabelle era apenas o canal. O verdadeiro alvo era Donna. Durante a investigação, Lorraine teve uma visão. Ela viu sombras se movendo pelas paredes e ouviu um sussurro repetindo o nome de Donna várias vezes. A boneca, que estava sentada sobre uma cadeira, parecia acompanhar cada palavra dita pelos investigadores.
O olhar costurado parecia vivo. E em determinado momento, Ed ordenou que ninguém mais tocasse nela. Depois de várias sessões e orações, os Warren realizaram uma bênção católica no apartamento. Eles decidiram levar a boneca embora, para evitar novos ataques. Mas a viagem até a casa dos Warren foi um verdadeiro pesadelo. O carro simplesmente morria no meio da estrada, o volante endurecia e os freios falhavam, sempre que Annabelle era tocada. Ed então aspergiu água benta sobre ela e fez uma oração. O carro voltou a funcionar. Mas Lorraine relatou que mesmo assim, sentia uma presença o seguindo, como se algo não tivesse sido contido completamente. Quando finalmente chegaram à casa dos Warren, o casal decidiu guardar Annabelle no porão do Museu do Oculto, um espaço dedicado a objetos amaldiçoados e itens ligados a casos sobrenaturais investigados por eles. A boneca foi colocada em uma vitrine de madeira com vidro, trancada e cercada por símbolos religiosos e crucifixos. Na frente, um aviso em letras grandes dizia: "Aviso, não abra." Mas o mal parecia resistir ao confinamento. Visitantes do museu começaram a relatar sensações estranhas. Alguns diziam ouvir sussurros quando se aproximavam. Outros garantiam ver a boneca mudar levemente de posição. Um jovem padre, que zombou da história e bateu na caixa de vidro dizendo: "Isso é só uma boneca", morreu horas depois em um acidente de moto. Para Lorraine, não havia dúvidas. A boneca é apenas o receptáculo. O mal, esse continua vivo. Mesmo após a morte de Ed e Lorraine Warren, Annabelle permanece trancada. O museu foi fechado por razões legais, mas segundo pessoas próximas à família, a boneca continua em segurança, sob vigilância constante. Ainda assim, há relatos de ruídos na madrugada, como batidas vindas de dentro da caixa, e sensores de movimento disparando sem motivo aparente. E agora, uma pergunta direta a você que está assistindo. Você acredita que Annabelle é apenas um símbolo do medo humano? Ou acha que algo realmente habita aquela boneca de pano? Se tivesse a oportunidade de vê-la de perto, teria coragem de olhar nos olhos dela? Depois que Annabelle foi confinada no Museu do Oculto dos Warren, muitos acreditaram que o pesadelo havia terminado. Mas, como toda força sombria que se alimenta da atenção humana, o caso estava longe de acabar. Ed e Lorraine sabiam que o confinamento não destruía o mal, apenas o limitava. O verdadeiro desafio seria garantir que ninguém, em hipótese alguma, interferisse naquele equilíbrio frágil entre o mundo dos vivos e o invisível. O Museu do Oculto, localizado na cidade de Monroe, Connecticut, era uma extensão da própria casa dos Warren. Lá, o casal mantinha centenas de artefatos coletados ao longo de décadas de investigações paranormais: crucifixos, espelhos amaldiçoados, tabuleiros Ouija, máscaras rituais e objetos que haviam sido palco de possessões e exorcismos. Entre todos eles, Annabelle era o item mais temido. E segundo Lorraine, também o mais ativo. Os Warren jamais tratavam a boneca como um simples objeto. Ela recebia orações semanais e a caixa onde estava era abençoada por padres periodicamente. Ed contava que toda vez que uma bênção era realizada, algo estranho acontecia. Lâmpadas queimavam, o ar ficava denso, e animais reagiam como se percebessem algo que os humanos não viam. "É como se o mal estivesse esperando o menor descuido", dizia ele em entrevistas. Durante a década de 1980, o museu começou a atrair curiosos de todo o país. Pessoas queriam ver com os próprios olhos a famosa Annabelle. Algumas buscavam emoção, outras queriam provar que tudo não passava de uma farsa. Mas Ed sempre deixava claro: ela não é uma boneca possuída. É um portal. Um ponto de acesso entre dimensões espirituais. Lorraine complementava: o que habita ali não é humano. É algo que jamais conheceu a luz. Certa tarde, 2 jovens visitaram o museu e ignoraram os avisos. Um deles, em tom de desafio, bateu no vidro da caixa e disse: "Se você é real, me prove." Ed os expulsou imediatamente, dizendo que aquela atitude poderia custar caro. Horas depois, enquanto voltavam de moto, o rapaz perdeu o controle em uma curva e morreu instantaneamente. A namorada, que sobreviveu, jurou que o último som que ouviu antes do acidente foi uma risada infantil ecoando ao fundo. Coincidência ou castigo, ninguém sabe. Mas esse não foi o único episódio. Funcionários que limparam o museu relataram ter visto a boneca olhar para eles. Outros sentiram náuseas ou fortes dores de cabeça ao se aproximar. Uma mulher contou que ao tirar uma foto, percebeu uma sombra escura atrás da vitrine, algo alto, com forma humana, pairando sobre Annabelle. O filme não registrou nada além de um borrão, mas a experiência foi o suficiente para ela nunca mais voltar. Em uma das entrevistas mais marcantes de Lorraine Warren, ela declarou: "O mal não se move como nós.
Ele observa. Ele espera. E quando encontra uma brecha, uma dúvida, uma zombaria, uma curiosidade ingênua, ele age. Com o passar dos anos, o caso Annabelle começou a ganhar proporções globais. Livros, documentários e, claro, o sucesso do universo cinematográfico Invocação do Mal reacenderam o interesse pelo tema. Mas com isso, algo ainda mais curioso aconteceu. Relatos de pessoas afirmando que fenômenos estranhos começaram após assistirem aos filmes. Luzes piscando, ruídos durante a madrugada, e até sonhos recorrentes com bonecas antigas. Muitos acreditam que ao pensar ou falar sobre Annabelle, é possível atrair sua energia, um tipo de conexão psíquica involuntária. E você, acredita que a atenção humana pode alimentar entidades espirituais? Se sim, talvez entender o que os Warren descobriram te faça ver essa história com outros olhos. Em 1981, Ed realizou uma experiência controlada com o auxílio de um padre especializado em rituais de exorcismo. O objetivo era estudar a energia presente na caixa de Annabelle sem abri-la. O padre posicionou crucifixos ao redor e começou a orar em latim. À medida que as palavras eram proferidas, o termômetro da sala caiu abruptamente, de 23 para 14 graus. O vidro da caixa começou a embaçar, e o padre relatou sentir uma presença feminina, mas deformada, observando. Não era uma menina, disse ele, era algo que imitava uma menina. Após o ritual, o padre adoeceu. Febres, pesadelos e uma sensação de estar sendo observado o acompanharam por meses. Lorraine acreditava que ele havia sido marcado pela entidade. Essas forças não precisam de contato físico para se manifestar. Basta um elo de atenção, um vínculo energético. Mesmo entre os investigadores paranormais, Annabelle sempre foi tratada como um caso único. Muitos objetos amaldiçoados possuem energia residual de tragédias, mortes ou rituais. Mas Annabelle pareceu viva desde o início, como se houvesse consciência por trás dos fenômenos. Pesquisadores sugeriram que a boneca atuava como um condutor espiritual, algo comparável a uma antena capaz de atrair presenças do baixo astral. E aqui vai uma reflexão. E se Annabelle não for o que pensamos? E se em vez de uma entidade presa, ela for uma janela aberta para algo que nunca foi totalmente compreendido? Durante as décadas seguintes, Lorraine Warren continuou cuidando da boneca, mesmo após a morte de Ed, em 2006. Ela dizia conversar com padres regularmente para manter as bênçãos ativas. Enquanto ela estiver contida, o mal também estará, dizia Lorraine. Mas, em entrevistas, a investigadora confessava que às vezes acordava de madrugada e ouvia sons vindos do museu. Passos lentos, corrente se movendo, ou vidro vibrando levemente. Mesmo trancada, Annabelle parecia responder à presença humana. Após a morte de Lorraine, em 2019, o museu foi fechado oficialmente por questões legais e de segurança. A boneca foi transferida para um local seguro, mantido sob sigilo pela família Warren. Ainda assim, rumores começaram a circular. Em 2020, uma fake news viralizou dizendo que Annabelle havia escapado do museu. Milhares de pessoas compartilharam a notícia nas redes, e o caso se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo. Mas, curiosamente, poucos perceberam um detalhe. Durante o mesmo período, o canal oficial dos Warren publicou um vídeo curto dizendo: "Ela está segura". No entanto, internautas relataram que durante os primeiros segundos do vídeo, um sussurro feminino podia ser ouvido ao fundo, dizendo: "I'm still here". Eu ainda estou aqui. Coincidência? Manipulação de áudio? Ou um aviso sutil da própria entidade? O fato é que mesmo em pleno século XXI, quando a tecnologia tenta explicar tudo, o mistério de Annabelle permanece inexplicável. Hoje, pesquisadores espirituais e demonologistas modernos ainda debatem o que realmente habita dentro daquela boneca de pano. Alguns acreditam que seja uma forma de energia parasitária, um fragmento consciente criado a partir do medo humano, um egregor, como chamam nas tradições ocultistas. Outros afirmam que é, sim, uma presença demoníaca de alto nível, capaz de manipular crenças e emoções. E você, o que acha? Será que a fé e o medo alimentam o mesmo tipo de energia? Enquanto a boneca permanece em silêncio, trancada atrás do vidro, o mundo continua falando sobre ela. E de certa forma, isso pode ser exatamente o que ela quer. Com o passar dos anos, Annabelle deixou de ser apenas um objeto dentro de uma vitrine. Ela se transformou em um símbolo do medo humano, um arquétipo do que não podemos controlar, nem entender completamente. Mas por trás dessa fama, há algo muito mais profundo. Ed e Lorraine sempre acreditaram que o mal se manifesta de muitas formas. Às vezes, ele não se mostra como uma sombra ou um demônio, mas como uma energia silenciosa,
que se infiltra nos pensamentos, nos sonhos e nas emoções. Para estudiosos do ocultismo, a boneca seria um condutor energético, uma âncora para o que eles chamam de corrente sombria. Isso significa que, em vez de ser habitada por um espírito, Annabelle serviria como um canal, uma ponte entre dimensões, permitindo que entidades sem corpo físico possam se manifestar brevemente no nosso plano. Isso explicaria por que, mesmo enclausurada, ela continua ativa. O vidro, os crucifixos e as orações limitam sua força, mas não a eliminam. É como prender uma tempestade dentro de um frasco. O raio ainda existe, apenas não pode escapar. Há também uma teoria psicológica curiosa, proposta por parapsicólogos na década de 1990. Eles acreditavam que o fenômeno Annabelle poderia ser resultado de uma forma de energia psíquica coletiva. Segundo eles, o medo, quando compartilhado por milhões de pessoas, cria um campo vibracional próprio, algo vivo, alimentado pela atenção humana. Nessa perspectiva, Annabelle seria uma criação inconsciente da mente coletiva, um tipo de entidade artificial nascida do medo e do fascínio da humanidade pelo sobrenatural. Mas então surge uma pergunta inquietante. Se o medo pode dar vida a algo, quantas outras Annabelles o mundo já criou sem perceber? Há registros recentes de pessoas que afirmam ter sentido a presença da boneca mesmo à distância. Uma youtuber norte-americana, que visitou o antigo museu antes de seu fechamento, relatou que após gravar um vídeo sobre Annabelle, começou a ter pesadelos constantes. Em todos eles, a boneca parecia olhando fixamente para ela, sempre mais próxima a cada noite. Ela dizia acordar com hematomas nas pernas e uma sensação de alguém sentado ao pé da cama. Depois de uma bênção realizada por um padre, os fenômenos cessaram. Mas ela jurava ouvir, às vezes, um som de pano sendo arrastado pelo chão do quarto. Um outro caso envolve um funcionário de segurança contratado pela família Warren para vigiar o local após a morte de Lorraine. Ele contou que em uma madrugada silenciosa, ouviu 3 batidas secas vindas da sala onde Annabelle estava. Quando olhou para o monitor de segurança, o vidro da caixa parecia nebuloso, como se algo respirasse lá dentro. Ele desligou o sistema e pediu demissão na manhã seguinte. E há os relatos de visitantes que garantem ter visto a boneca piscando, um piscar lento, quase humano. Essas histórias são sempre desmentidas oficialmente, mas os depoimentos continuam aparecendo. O mais intrigante é que, entre tantas pessoas, os relatos têm detalhes semelhantes. A sala fica mais fria, o som ambiente desaparece, e uma sensação de que algo se aproxima toma conta do ambiente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar sendo observado, mesmo sozinho? Na visão espiritualista, Annabelle representa o desequilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. É o que acontece quando forças negativas encontram um meio de se manifestar através da curiosidade humana. Segundo médiuns que analisaram o caso, o demônio que se apresentou como Annabelle Guins pode ter usado o medo e o afeto de Donna para abrir um portal emocional. Um tipo de conexão psíquica que, uma vez estabelecida, jamais se fecha completamente. Esses mesmos médiuns alertam que quando nos envolvemos emocionalmente com histórias assim, criamos uma frequência de sintonia. Ou seja, quanto mais sentimos medo, mais acessíveis ficamos a essas vibrações. É por isso que o cinema, mesmo sem querer, se torna um canal poderoso. O filme Annabelle, lançado em 2014, por exemplo, reacendeu não apenas a curiosidade, mas também as manifestações. Durante as gravações, atores relataram objetos se movendo, luzes piscando e sons inexplicáveis no set. O diretor, inclusive, afirmou em entrevista que uma das câmeras travou completamente enquanto filmava uma cena da boneca, e que ao revisar o material, ouviram uma voz feminina sussurrar o nome Lorraine. Coincidência ou não, as filmagens só foram concluídas após uma bênção no estúdio. Desde então, o nome de Annabelle continua cercado por uma aura de mistério, medo e fascínio. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Lorraine Warren, pouco antes de morrer, deu uma entrevista em que foi questionada se acreditava que Annabelle poderia acordar caso fosse esquecida. A resposta dela foi simples e assustadora. Ela nunca dorme. Essas palavras ecoaram entre os estudiosos do paranormal. Afinal, se o esquecimento não é suficiente para neutralizá-la, o que seria? Alguns dizem que a única maneira de enfraquecer forças assim é através da fé, não apenas religiosa, mas interior, uma vibração de luz capaz de romper a densidade do medo. Ed Warren costumava dizer: o mal é persistente, mas o amor é eterno. E o amor sempre vence. Ainda assim, a boneca continua ali, silenciosa, imóvel, ou talvez apenas fingindo estar imóvel. Hoje, a nova geração da família Warren é responsável por zelar por Annabelle. Ela permanece em um local seguro, mas longe dos olhos do público.
Há rumores de que ocasionalmente, estudiosos e padres ainda realizam orações no ambiente. E há quem jure que em certas noites, um leve brilho avermelhado surge dentro da caixa, como se algo pulsasse ali. A ciência, claro, tenta explicar. Alguns especialistas afirmam que tudo pode ser resultado de autossugestão, fenômenos psicológicos e coincidências. Que o medo é um gatilho capaz de provocar reações físicas, suor, tremor, alucinações. Mas até mesmo entre os céticos, poucos se arriscam a tocar na boneca. E você, tocaria? A verdade é que, independente da explicação, Annabelle representa um lembrete poderoso. Existem coisas que desafiam a lógica, e forças que testam os limites entre o real e o espiritual. Talvez ela seja o espelho do próprio medo humano. Talvez algo mais. O fato é que, mesmo trancada, ela continua inspirando pavor em quem ousa pronunciar seu nome. Agora imagine, você entra em um quarto escuro. No canto, há uma boneca sentada, com um leve sorriso costurado. Você se aproxima. Por um instante, parece ver sua cabeça se mover, ou talvez seja só a sua mente te pregando uma peça. Mas, no fundo, você sente. Alguém, ou algo, está te observando. E é aí que o verdadeiro terror começa. Não quando você vê, mas quando sente. Porque o medo é o portal mais antigo que existe. Então me diga nos comentários. Você acredita que Annabelle é apenas um símbolo do medo humano? Ou que há algo real, sombrio e inteligente por trás dessa boneca de pano? Você teria coragem de olhar nos olhos dela, por apenas 5 segundos? E se gostou dessa investigação, inscreva-se no canal, porque nas próximas histórias vamos explorar outros objetos amaldiçoados que continuam desafiando o tempo e a lógica. Até lá! Mantenha as luzes acesas. E acima de tudo, não olhe para trás.